E com relação a outras questões, né, você que está à frente da Fundação da Liberdade Econômica, certamente temas econômicos você tem uma intimidade, né, com esses temas econômicos e certamente, como um interlocutor tão próximo aí do Sérgio Moro, deve ter conversado com ele a respeito desses assuntos, né? Qual a visão econômica do Moro? Olha, a visão econômica do Moro é de uma economia de mercado, né? Ele acredita que nós devemos ter menos Brasília e mais Brasil. O Sérgio Moro é um cara do interior do Paraná, vem lá de Maringá, é uma pessoa que entende o cotidiano do brasileiro, que os brasileiros eles não vivem na capital, eles vivem no interior. A maioria do brasileiro está lá no interior, estão em cidades como Maringá, por exemplo, que é a cidade dele. Então, ele entende, por exemplo, a necessidade que a gente tem do empresário local trabalhar, do empresário local ter facilidade para abrir a sua quitanda, ter o seu comércio, ter a sua pequena loja. Ou seja, ele sabe que a importância da economia está na mão das pessoas, né? Então, a gente vinha conversando no aeroporto aí há umas 3 semanas atrás, e a gente vinha falando sobre isso. Falou, não, Márcio, eu acho que o Brasil precisa fazer um projeto agressivo de privatizações, mas para a gente ter privatizações efetivas no Brasil, nós precisamos construir um arcabouço jurídico importante, ou seja, o Brasil precisa entrar na OCDE para receber investimentos importantes para a nossa privatização. Agora, para entrar na OCDE, nós precisamos passar no Congresso instrumentos de governança importantíssimos. Então, quer dizer, ele tem na cabeça dele o caminho importante para se fazer as coisas. Não é chegar no governo e dizer, vou privatizar, vou vender a Petrobras. Não é assim. A gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. O Brasil tem que entrar na OCDE. Entrando na OCDE, nós vamos ter acesso, né, a mercados e investimentos que o Brasil hoje não tem. Mas para fazer parte da OCDE, nós precisamos passar um arcabouço de reformas no Congresso Nacional. Ou seja, não adianta eu privatizar antes de eu fazer esse arcabouço de reformas. Assim como Fernando Henrique fez lá na década de 80, na década de 90. Nós fizemos duas leis, a 8987 e a 9074. Foram 2 leis importantíssimas para o processo de desestatização brasileiro, que tratava aí das concessões, privatizações, terceirizações, permissões, que são importantíssimas para a presença da iniciativa privada na economia. Agora, a ideia que o Moro tem, que eu acho muito inteligente, é que a economia não pode estar na mão do governo. A economia tem que estar na mão do brasileiro, tem que estar na mão da sociedade, tem que estar na mão dos empresários, e especialmente do pequeno empresário, do médio empresário, que é o sustentáculo da economia do nosso país, é quem gera a maioria dos empregos do nosso país, é o pequeno e é o médio empresário, e é ele que precisa de apoio do governo, é ele que precisa de portos para exportar, é ele que precisa de rodovias para escoar a produção. Não são os grandes exportam lá para a China, já exportam bem para tudo que é lugar. A gente tem que pensar no pequeno e médio, sabe, Dario? Eu fui diretor da Agência de Promoção de Exportações do Brasil, e eu encontrava os nossos pequenos empresários viajando, às vezes, 3 meses, 4 meses no exterior. A pessoa sai e deixa de ver sua família durante 4 meses, porque ele está indo lá, ele vai a Tóquio, depois ele vai a Seul, depois ele vai a Dubai, tudo para tentar vender tentar exportar um pouco dos seus produtos que ele tem, da sua pequena, da sua média empresa nos seus estados. Então, eu encontrei muitos esses empresários, e eu acho que eles são a espinha dorsal da nossa economia. Então, o Sérgio também acha isso. Então, eu acredito que ele tenha realmente essa visão estratégica, sabe? A gente viu isso na Lava Jato. A pessoa que pensa lá na frente, a pessoa que tem uma visão estratégica, a pessoa que tem visão da economia brasileira e sabe que a gente vai precisar entregar um projeto robusto de reformas antes da gente fazer um processo de privatização que vai devolver a economia para o bolso brasileiro. Hoje, quando a gente tem muita empresa estatal, muita empresa que o governo é dono, a gente sabe que quando muitos são donos, o dono não é ninguém. O dono são os políticos.
A gente precisa tirar as empresas da mão dos políticos e botar essas empresas na mão dos brasileiros. Eu tenho certeza que os brasileiros sabem gerir muito melhor o nosso patrimônio do que o governo, que é meia dúzia de político e burocrata que passaram em concurso público, que vive aqui em Brasília e que não está conectado com a realidade do nosso país, que está aí nas pequenas e médias cidades do nosso Brasil.